Knock at the Cabin, Batem a Porta, de 2023, é o mais novo filme de M. Night Shyamalan, que acabou de lançar, tá fresquinho, saindo direto da mente perturbada do diretor conhecido pelos roteiros mais mirabolantes do cinema. E se você já é inscrito aqui no canal, deve saber que eu fiz uma review de um dos últimos filmes dele, Tempo, que tá aparecendo em algum lugar da tela aí pra vocês, ou não, dependendo de quando você estiver assistindo esse vídeo. E se você ainda não é inscrito e nem sabia que eu fazia essas reviews aqui no YouTube, seja muito bem-vindo ao canal CinemaSan, onde eu nunca vou te dar spoiler do filme antes sem avisar. E é exatamente assim que vamos começar a análise de hoje, sem spoilers, porque primeiro eu quero fazer considerações gerais sobre o filme e depois uma análise mais aprofundada de o que funcionou e o que não funcionou. Para quem tiver assistido ao filme e não tiver entendido direito, ou para quem quer decidir se vai dar uma chance ou não pro Shyamalan. Mas não se preocupe que logo antes dos spoilers eu aviso vocês. Sem mais delongas, Batem a Porta tem uma sinopse muito simples. Uma jovem e seus pais passam as férias em uma cabana isolada na floresta, quando são visitados por 4 estranhos que exigem que eles façam uma escolha cruel e aparentemente impossível, a fim de evitarem o apocalipse. Se você já viu um trailer ou algo assim, sabe que é sobre isso que o filme se trata, e o legal da história é que você já começa sabendo muito sobre ela. Porque o que realmente encanta e impressiona são as atuações e o senso de tensão e apreensão pelo tempo passando e pelas escolhas que devem ser feitas. Dave Bautista tá impecável nesse filme, realmente ele se sobressaiu como um grande ator, assim como Shyamalan tinha dito que seria. E contando uma vantagenzinha aqui pro meu lado, quando eu ouvi falar que seria o Dave, um dos personagens centrais do filme, eu fiquei extremamente feliz e ansioso por um motivo bem interessante. Dave Bautista estrelou uma pequena ponta no filme Blade Runner 2049, e ao ver ele naquela cena, eu percebi o quanto o cara tinha potencial. Sem brincadeira, realmente era um ator e tanto. Não tinha como não ficar ansioso por uma atuação mais séria dele em um papel de mais destaque. Ele pode ter causado polêmica recentemente, dizendo que não queria virar um novo The Rock, devido às origens parecidas de ambos os atores, já que os dois já foram estrelas do WWE, mas eu acho que ele realmente conseguiu se distanciar da figura de cara gigante que bota a banca de bom de briga, e conseguiu demonstrar muita competência no papel. E se você não acredita em mim, assista a sequência dele em Blade Runner, eu aposto que você vai concordar comigo, o cara manda absurdamente bem. E não só ele, mas o ator que fez o Agente Smith em Matrix 4, vídeos aqui no canal inclusive, também é uma excelente adição e uma surpresa e tanto na história. Em Batem a Porta ele interpreta o Eric, e o cara é muito bom, por mais que tenha relativamente poucas falas e tudo mais, ele realmente entrega muito no papel. Outro que tem poucas falas, mas também entrega muito é o Rupert Green, o imortal Ronnie Weasley, fazendo o papel de Redmond, que conseguiu abandonar a persona de bruxo envolvido em uma atuação simples e eficiente. Um excelente papel dramático para um ator que mostrou crescimento real na carreira. Um dos maiores méritos aqui é do Shyamalan, que conseguiu escalar os atores mais improváveis para os papéis e arrancar o melhor de cada uma das atuações. A história, apesar de parecer simples, realmente consegue avançar de uma maneira bem rápida e interessante, prendendo bastante a atenção do espectador e sendo um bom filme para ser visto no cinema. Não pelos efeitos especiais ou pelas cenas de ação, mas por sua atmosfera complexa e difícil de definir. Eu não posso falar muito sobre isso ainda, mas saiba que o Leonard, interpretado pelo Dave Bautista, realmente consegue criar uma atmosfera muito forte de controle das situações. Mesmo não sendo realmente um agressor ativo, parece que a presença dele já basta de impeditivo máximo. Mas eu vou parar de entregar pistas aqui e deixar que vocês vejam por si mesmos. A fotografia do filme é interessante, as cores e a iluminação são impactantes, sem falar da silhueta dos personagens e do uso da luz do sol. Realmente são os detalhes bem sutis que fazem toda a diferença. E eu não tô falando isso só porque eu gostei do filme, mas também porque às vezes esse tipo de detalhe passa despercebido. Mas pelo rumo que as coisas vão tomando, todas as pequenas escolhas são responsáveis pelo sucesso da obra como um todo. Então se você tá pensando se vale ou não a pena assistir esse filme, eu digo que vale muito a pena. Não só por ser um filme muito bom, mas também por ser um filme competente enquanto filme, e não um filme que tenta ser outra coisa ou que tem claras influências de escritores de série. Porque afinal de contas é o Shyamalan, o cara responsável por Corpo Fechado, ele sabe o que tá fazendo. Mas como eu não quero deixar o vídeo desnecessariamente longo, vamos pra zona de spoiler pro pessoal que já terminou o filme entender melhor por que eu gostei tanto dele. Então pra você que não quer tomar spoiler, eu espero que tenha gostado dessa breve análise e nos vemos depois que você já tiver assistido a Batem a Porta. Agora entrando na zona de spoilers, vamos começar com uma pergunta que ficou no ar no final de tudo, uma coisa que não devia ter sido um questionamento, mas que acabou se tornando um. E isso é bem curioso, pra dizer o mínimo, porque em tempos de Halloween Ends, onde o pessoal ainda insiste em bater o pé e falar que o Michael Myers é sobrenatural, mesmo o diretor deixando claro que não é, temos que lidar com a galera falando que foi tudo uma coincidência, não tinha nada sobrenatural acontecendo em Knock at the Cabin. Pelo menos pra mim, honestamente, eu não fiquei com dúvidas no fim do filme. Realmente eles evitaram o apocalipse que estava claramente acontecendo, simples assim. Eu acho que o grande plot twist do Shyamalan, que na verdade já deixou de ser o mestre do plot twist há muito tempo, foi que no fim eles realmente estavam certos. Os 4 Cavaleiros do Apocalipse eram o que eram mesmo, e realmente eles conseguiram evitar o Armagedon com o sacrifício do Eric. Que por mais que eu tenha pensado
explicado que não foi uma decisão tomada em conjunto, porque a menininha não tinha concordado com isso. Depois, na cena da casa da árvore, ela deixa claro que já sabia qual era a vontade do pai e tinha aceitado aquilo. Então não, galera, não era tudo uma coincidência, nem eles eram doidos e manipularam toda aquela situação a favor deles. E nem estavam sob o efeito de nenhum surto, nem nada parecido. Era simplesmente o que era, o apocalipse. Eu acho que isso ficou mais do que claro quando Leonard cita as falas da repórter depois dos desastres aéreos. E não só isso, os próprios desastres em si já não são provas o suficiente. Tipo, caíram mais de 700 aviões, se eu me lembro bem. E ainda tem gente que acha que foi tudo uma coincidência. Mas com isso passado a limpo, Knock at the Cabin realmente é um filme excelente de 2023. Acho que é um dos melhores filmes de suspense do ano, sem sombra de dúvida. Porque, como eu disse antes, ele tem uma atmosfera de controle e retidão muito forte, de verdade. Você não torce para os dois escaparem, nem para ninguém fazer mal a pequena Wes. Porque você sabe que eles não vão fazer mal a ninguém. Tudo parece muito claro desde o início, não parece restar dúvida alguma de que aquilo realmente está acontecendo. Porque falta a ambiguidade do motivo que leva os 4 cavaleiros a irem até a cabana. Realmente não parece ter outro motivo senão Armagedon. E mesmo imaginando que eles são só 4 pessoas malucas, ainda fica difícil entender como eles mesmos parecem estar confusos com tudo que está acontecendo. Parece que ninguém realmente tem certeza de nada, e essa é uma das partes mais legais da trama. Ninguém realmente tem certeza de absolutamente nada. Existe um determinado ponto do filme onde tem uma acusação totalmente fora da realidade de que era um crime de ódio, porque o Redmond era o mesmo cara que deu uma garrafada na cabeça do Andrew há muito tempo atrás, mas isso é absolutamente forçado e sem propósito. Eles até tentam forçar alguma coisa sobre um fórum na internet, mas é tudo muito fraco no sentido de tentar mover a história para o lado contrário do que realmente é, sendo Armagedon a realidade dos fatos. Outro ponto bastante interessante no roteiro é não sabermos exatamente quem será o escolhido para o sacrifício. Isso fica muito difícil de descobrir, porque o Eric bate a cabeça logo no início da invasão. Tem uma concussão grave e passa a ficar sonolento e sugestionável, enquanto Andrew está totalmente cético durante todo o decorrer da trama. Mesmo vendo o pessoal sendo sacrificado na frente dele e as catástrofes estando acontecendo sincronizadamente. Imagina o nível de negação que o Andrew estava ali, caramba! Mas esse detalhe ajuda a complementar a atmosfera de controle criada pelo maior homem na sala, Leonard, o professor mais forte do mundo. Ele era a verdadeira barreira que garantia o encarceramento ali, seja por sua habilidade de lidar com jovens, seja por sua visível força bruta intransponível. Isso tudo é construído em cima de um personagem calmo e tranquilo, que não quer recorrer à violência e não recorre. Mesmo todos sabendo só de olhar pra ele que se ele perder a calma, vai tudo por água abaixo. O que nos faz relembrar do Dave Bautista em sua breve atuação em Blade Runner 2049, que eu acho que foi o que contribuiu para a escolha dele para esse papel pelo Shyamalan devido às semelhanças nas cenas. As outras 2 personagens do filme, Adrienne e Sabrina, também são excelentes adições para um filme onde os únicos personagens são, de fato, 7 pessoas. 7 pessoas vivendo um momento extremamente intenso dentro de uma cabana onde o filme não fica cansativo e muito menos monótono, como eu vi sendo chamado por aí por grandes portais. Você tem que estar muito fora da realidade para chamar um filme com uma execução tão boa e um compasso tão bem utilizado de monótono. Ou sei lá, não gostou por outros motivos e decidiu atacar o que parece que o filme é. É como se eu não gostasse de O Iluminado e atacasse o filme do Kubrick usando de argumento o ritmo muito lento, argumentando que não acontece nada até o fim, em que o Jack corre por aí com o machado e efetivamente só faz uma vítima. É muito fácil criticar, difícil é entender a sutileza da construção do cárcere até os acontecimentos finais e o ato de conclusão de Leonard, muito poderoso e comovente. Mas ainda assim, o maior mérito desse filme é ser completamente simples e direto, com cenas de flashback que nos ajudam a entender melhor os personagens principais, falas muito bem escritas e uma apresentação de personagem tão rápida e eficiente que fica difícil reclamar de qualquer aspecto do filme. Como a garotinha falando que o filme favorito dela é o serviço de entregas da Kiki, que se você já assistiu, entende completamente qual é a personalidade da personagem quase sem perder tempo de tela. E por mais que pareça que eu morri de amores por Batem a Porta, não é o melhor filme do Shyamalan, nem de longe, mas com certeza ele será lembrado como o filme onde Dave Bautista mais teve espaço para brilhar e soube entregar uma atuação honesta e de alto valor artístico, possibilitando que ele se desvincule da imagem de ator gigante que faz filme de heróis só porque tem músculo aparente. E com isso concluo o vídeo de hoje, que espero que não tenha ficado muito longo. Se você gostou da análise, não esquece de deixar o like e compartilhar com seus amigos. E se gostou do canal, se inscreve para ser avisado quando eu postar vídeos novos por aqui. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.